Lages! Olha, eu aqui novamente para desejar a todos vocês um dia perfeito, um dia pleno, cheio da manifestação do amor de Deus, da misericórdia dele, sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre os teus sonhos. Obrigado por me prestigiar nessa manhã. E nós vamos falar sobre assuntos, sabe? Sobre coisas, sobre acontecimentos, né? Sobre fatos. E aqueles que nem são tão fatos assim, sabe? Aquelas historinhas fictícias, aquelas coisas que alguém falou, espalhou e quase virou uma verdade. É sobre isso que nós vamos falar hoje. A teia religiosa seduz. Isso, amados, é um cuidado que nós temos que ter diariamente. Hoje pela manhã, um pouco mais cedo, eu pensava a respeito de aquelas coisas que são faladas, são divulgadas, são espalhadas mesmo, né? E aquilo ali passa de alguma forma a ser contada como se aquilo fosse um fato, só que não é. Aquilo ali é uma história mal contada, como diz o outro, sabe? Aquela historinha que de tanto você falar, fala assim, não que isso aconteceu? Não, aconteceu sim. Assim é a Bíblia. Vamos começar do começo. Lembra que a gente estudou desde pequenininho, que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, português, tererê, que trouxe a colônia, diruru. Então, quando você cresce, que você começa a saber da história real, verdadeira, você sabe que quando eles chegaram aqui, a terra já era habitada. Só que ninguém tinha gritado. Ninguém tinha dito que fulano descobriu, não é isso? É igual a música. Se você escrever a música, você não patentear, se você não registrar aquela música, outra pessoa se aposta daquela música e diz que é dela. Assim é a história do Brasil. Assim é a história da Bíblia. Você sabe que se a gente não olhar a Bíblia como algo escrito por homens, como suposições, que muitos fatos são supostos, sabe? Ah, provavelmente aconteceu assim. É igual o tal diabo, demônios, né? E tudo isso que criaram dentro de nós durante toda uma vida. E quando você chega aos originais, quando você chega à tradução, quando você chega ao real sentido da palavra, você fala, caramba, eu me assombrei, eu temi, eu tive medo, eu corri, eu me escondi de algo que nunca existiu. Ou não dessa forma, que a gente sabe que o maior diabo, né? O maior adversário somos nós mesmos. É a nossa natureza humana, é a nossa natureza carnal. Então você começa a ter sabedoria, a gente lembra, né? A gente começa a discernir entre o bem e o mal. O que é de fato e o que é contado como se fosse um fato, como se fosse uma realidade. Então isso é muito importante, amado. Sabe por quê? Porque você não fica preso nessa teia religiosa. A teia religiosa nada mais é do que algo que vem para te mostrar algo construído, para santificar aquilo que o próprio Deus não santificou. Ele foi taxativo, a palavra é nítida, o espírito está pronto. A carne tem suas debilidades, é fraca, cai, sofre. Se nós não compreendermos, a gente vai continuar como meninos numa guerra, né? Porque a gente vai querer santificar aquilo que não é possível se santificar e vai se esquecer de uma vida que você já foi santificada. Você vai se emaranhar nessa teia, ela vai te seduzir ao ponto de você querer construir em você algo que não vai ser possível. Mas porque disseram que era, você começa nessa busca incessante de algo que nunca vai acontecer. E isso é muito importante, sabe? A gente chegar a esse nível de maturidade.
É muito importante, porque senão a gente vai continuar naquela teia achando é pecado, vai para o inferno, tem que santificar, sabe? Tem que buscar a santidade, tem que ir para o culto de libertação, tem que ir para a irmã da mesa ali, é o propósito, é o jejum, sabe? É a campanha. Você vai continuar, sabe por quê? Porque tem pessoas que, se não for preso nessa teia, não se sustenta. Tem pessoas que precisam estar rolados no engano, no faz de conta, sabe? Naquele brincar de casinha que eu sempre gosto de falar. As pessoas necessitam, porque não têm as suas bases sólidas. O evangelho da graça de Deus ainda não penetrou, então ela se seduz facilmente. Aí fala assim, mas por que então a gente prega o evangelho? Por que então é necessário? Amados, é necessário que os olhos sejam iluminados, sabe? Nós estamos aqui porque nós precisamos dizer ao mundo religioso e a essa teia religiosa que não é mais assim, que isso tudo é um ledo engano, que foi uma historinha mal contada para nós e que nós precisamos te contar a verdadeira história. Nós estamos aqui para contar o evangelho, para te falar o que ele já te trouxe, o que você já é em Cristo, sabe? Quem você de fato é, porque as pessoas não sabem. As pessoas não têm ciência da grandeza, do poder, da maravilha, sabe? Do quão regenerador é esse evangelho que eu e você vivemos, que chegou até nós e que nos construiu e desconstruiu tudo aquilo que era mentira. Nos contaram um monte de coisas e falaram, ó, crente é assim, 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 tem que fazer assim, assim, assim. E aí você começa a ver que você mesmo não é nem ninguém, que você nem sabe quem você é, sabe? Você não sabe reconhecer uma natureza humana, você não sabe reconhecer um homem em Cristo. É uma bagunça, é uma teia. Você tá todo emaranhado nisso, sabe? E você tá tão seduzido ao ponto de achar que aquilo tudo é a verdade. Ali você está agradando a Deus. O propósito de Deus na sua vida só vai se cumprir se você fizer aquilo ali, sabe? Porque o pastor, porque a missionária, porque a pastora, porque o apóstolo, porque o bispo, porque a bispa, porque é a minha apóstola, sabe? Eu tenho ouvido muito isso. E as pessoas, amado, vão seguindo, sabe? Mas assim, de cabeça, eles se jogam de verdade, sabe? Eles vivem aquilo ali, como se aquilo ali, às vezes a gente que já tem, né, uma maturidade em Cristo, a gente que já foi resgatado desse império de trevas, dores, amarguras e lágrimas, nós que saímos para fora da casinha, nós podemos observar, sabe? E até às vezes a gente chega a ter dó de como as pessoas conseguem entrar na mente dos outros, como as pessoas conseguem construir você, sabe? Moldar você, te trazer para essa teia, sabe? Amados, isso é tão triste, porque você fica tão seduzido, você fica tão inocentemente, né? Paulo disse isso, quando eu era menino, eu fazia as coisas próprias de menino, sabe? Mas agora eu cresci. Se permita crescer. Permita que o evangelho traga amadurecimento, crescimento, sabedoria, discernimento, sabe? Quando você conseguir discernir, amado, quando seus olhos espirituais forem iluminados, permita-se. Não vai consultar carne nem sangue, sabe? Não vai procurar saber de pessoas que não têm nada ali a acrescentar. Paulo disse isso, sabe? Olha, eu larguei. Eu considerei isso tudo como lixo, como escória, sabe? E eu não fui consultar carne nem sangue, porque ele sabia, imagina, se ele fosse perguntar, imagina, amados, a Pedro, olha só, é porque eu acho que é assim, que é assado, Pedro ia falar, como disse várias vezes, né? Olha, lá pelas tantas, ele já pode até dizer assim, as coisas que o irmão Paulo fala é meio complicado, é difícil de entender, mas é esse o caminho. Ele está certo. Amados, mesmo sem a total compreensão,
Pedro já tinha, sabe, percebido a grandiosa graça de Deus revelada através do apóstolo Paulo para os gentios daquela época. Então nós não podemos deixar nos prender a essa teia, nós não podemos nos seduzirmos ao ponto de achar que encontramos tudo, que ali está a nossa salvação, porque foi naquele lugar que eu fui batizado, porque ali está toda a solução dos meus problemas anteriores, das minhas dúvidas. Porque, amados, ainda há muito que crescer, há muito que evoluir. Não se prenda, não se deixe seduzir, sabe? Busque conhecimento através do Evangelho da graça de Deus. É ali que foi revelada as grandezas, os feitos. Como eu contei lá no início, a gente acreditava que Pedro Álvares Cabral tinha descoberto o Brasil. Até a gente crescer e ver, opa, mas a terra já era habitada? Mas tinha. Mas não é bem assim. A história foi contada da maneira que agrada, que lhe apraz, sabe? E foi isso que fizeram com a Bíblia. Tanto que eles até hoje tentam fazer de você um judeu. Até hoje eles tentam incutir em você dogmas, regras, preceitos, doutrinas. Não é assim? Eles querem que você seja judeu. Eles querem implantar na tua mente que é assim que você busca, que você se santifica, que você vai ser salvo. Só que a gente sabe que não é assim, que nunca foi, só lá no primeiro século. Há muitos anos, amado, que a nossa salvação, ela veio por meio da graça, da fé, sabe? Daquele sacrifício genuíno. Não foi por mim que ele morreu, mas aquela salvação, aquele ato se estende a todos nós, filhos de Deus, sabe? Realmente, ele não, quando aquilo tudo aconteceu, nós não existíamos, mas aquilo cobre nossa vida até hoje. Nós somos cobertos pela graça de Deus, sabe? Nós temos essa proteção, essa segurança, essa capa, sabe? É assim que eu me sinto protegida, eu me sinto acolhida, amada. E é assim que nós podemos, amado, nos sentir como filhos abençoados. A carne nunca vai deixar a gente perceber essas coisas. Quando a gente usa a carne para tentar santificar alguma coisa, a gente nunca vai ver, a gente vai continuar vendo assim obscuramente, sabe? Como um espelho, com vultos, com sombras. E quando você se permite ver a verdade do Evangelho, quando você se permite observar, amados, a maravilha, é um deleite. Sabe? É um aprazimento, é saciedade. A gente nunca mais sai por aí sedentos e famintos. Nós estamos supridos do conhecimento da graça de Deus, sabe? Nós temos a alegria de saber que somos filhos eleitos, escolhidos, predestinados em amor desde antes da fundação do mundo. Isso só se manifestou quando eu vim a essa terra, quando o meu espírito se entrou numa carne, sabe? Quando esse espírito teve uma matéria, mas nós sempre fomos. No ano que você nasceu, se materializou, você entrou numa carne, não é assim? Mas nós sempre fomos eleitos, escolhidos e predestinados em amor para esse tempo que se chama hoje. Então nós não podemos querer nos dias de hoje viver como no primeiro século, com aquela mentalidade. Já pensou? Se a gente fosse se vestir, falar, se a tecnologia de hoje não existisse, porque no primeiro século não tinha. Então eu vou me abster, eu não vou ter celular, eu não vou ter internet, eu não vou ter televisão, eu não vou usar essa roupa. Porque naquele tempo eu não usava, eu não vou usar. Sabe? A gente vai se tornando uma pessoa reclusa, fechada, antiquada. A gente não vai crescendo, se atualizando, se modernizando. E a carne, amor, ela está sujeita a todas as mudanças possíveis e imaginárias. O espírito é que está pronto. E você ainda tem que conviver com uma carne lutando contra o teu espírito. A tua natureza terrena, ela ainda contende contra o teu espírito, porque um não quer ceder ao outro. Paulo disse isso. Quando eu quero fazer o bem, eu encontro o mal que está em mim. Mas Paulo não disse que fez o mal, tá bom? Isso foi só uma observação que Paulo fez para que você possa olhar para você. Porque as pessoas falam, Paulo quando quis
fazer o bem contra o mal que estava nele. Mas ele não disse, eu fiz o mal que estava em mim. Você tem que aprender a ler, amado, e a entender o que está lendo. Porque senão daqui a pouco todo mundo está fazendo um monte de coisas ruins, dizendo que até Paulo falou isso. Ele falou, ele não disse que fez. Você está vendo a maturidade? Você está vendo a interpretação de uma fala? A gente não pode se deixar seduzir. Ir pelo primeiro ouvido, sabe? Amados, é muito sério isso. Se há uma briga, se há uma contenda, você tem que conhecer os dois lados. Você tem que saber dos seus limites. Você tem que aprender a refrear a tua carne. Porque ele também ensinou isso. Ó, a graça de Deus, ela traz uma disciplina, sabe? Ela traz um comportamento. Ela traz um padrão. Quando ele diz, quando eu quero fazer o bem, eu encontro o mal, ele sabia que tinha duas naturezas. Mas ele também sabia que ele ia optar, ele tem que optar. Nós, amor, a nossa vida é feita de escolhas. Consequências das suas escolhas. Nós temos, sabe, que avançar para o que é perfeito. Nós não podemos ficar parado aqui, sabe, no danoninho, na papinha, sabe, no mingauzinho. Nós temos que permitir evoluir. A nossa mente, ela é crescente, ela vai evoluir. Mas se você continuar preso a pessoas que te trazem um outro entendimento... Tem pessoas da graça, tá? Que falam pra mim, mas eu vejo fulano porque eu gosto da forma que fulano explica alguma coisa, perdão, relacionada ao assunto tal. Não, a pessoa pode até falar bem, a pessoa pode até explicar muito bem, mas se não for de uma coisa real, eu conheço um monte de ator e de atriz que interpretam muito bem, só que aquilo ali é uma história fictícia. Aquilo ali não é uma verdade. É sobre isso que eu gostaria de falar com você. Não é sobre o que falam, ou melhor, desculpa, não é sobre como falam, e sim sobre o que falam. Sabe? Tem pessoa que fala muito bem, tem pessoa que é convincente demais no que diz, sabe? Tem um poder de persuasão muito grande. Só que será que aquilo ali está te levando ao que é perfeito? Ou não? Ou será que ele te tirou de uma teia religiosa e agora está te enredando para uma teia mentirosa, para uma teia enganadora? Dizendo-se detentor de uma graça, conhecedor do evangelho. Entendeu? Existem muitas pessoas, amados, que estão em Israel, mas de fato não são israelitas. Estão na graça de Deus, mas de fato nunca serão. Infiltrados, sabe? Aquelas pessoas que se entremetem, Paulo também trouxe isso. Tem aqueles irmãos que veio, se entremeteram entre nós, mas para espiar sua liberdade em Cristo, para ver como que é esse negócio e implantar aquilo que eles consideram, acham e querem que você acredite. Muito cuidado. A vida é cheia de teias. Cheia. E no Evangelho não é diferente. Virão pessoas após mim, lembra? Paulo, já pregando o Evangelho no primeiro século, falou, eu temo que quando eu sair, olha isso como é sério, venham outros e acabe com isso. Misture tudo, faça uma bagunça, chacoalhe, sabe? Aquelas pessoas que entram para confundir, para trazer discórdia, para embaraçar aquilo que estava tão direitinho, meu Deus. Não tem pessoas que têm o poder de trazer dúvida? O poder de lhe trazer confusão? É assim. Você estava indo tão bem. Paulo vai lá e fala aos Gálatas, mas insensatos, Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Você ia tão bem. Quem te seduziu? Parecia tão perfeito. O caminho estava tão bonito, mas bastou um
infamar o caminho, falar para você, será que é assim mesmo que Deus disse? Sabe? Aquela pessoa que veio para implantar. Se você não tiver bases sólidas, você fica sem saída, meu amor. Você não consegue se desvencilhar da teia. Ela te prende de uma forma tão grandiosa que na vida é assim. Há pessoas que não conseguem se desvencilhar de amizade, de casamento, de situações horríveis, sabe? Porque estão presos a situações. Estão presos numa teia maligna, maldosa, sabe? Má. Não te permite abrir os teus horizontes. Tem pessoas, amados, que colocam aquele negócio que eu esqueci o nome agora, que botam em cavalo, sabe? Para que ele não se atente aos outros caminhos e só veja a sua frente. Já viu aquele negócio que eu esqueci o nome agora? Pois é. É assim que está o religioso. Eles colocam antolhos. É isso, Zélia Ramos? Coloca aquilo nos seus olhos, amor. E o olho só olha para frente, porque aqui, ó, você não consegue olhar nada ao seu redor. E infelizmente, você vive assim, é mesmo, Rinaldo. Você tá com uma rédea. Você só vai para a direita se alguém te manipular para a direita. Você só vai para a esquerda se alguém te manipular para a esquerda, sabe? Infelizmente, a gente vê um monte de zumbis, né? Já viu aqueles filmes que tem zumbis? Seguindo, mortos-vivos, sabe? Não sabem para onde vão, o que vão fazer, cheio de cabresto, sabe? Cheio de regras. Não, você só pode ver nessa direção. Eu só te permito, se você olhar para o lado, o diabo vai vir. Os demônios vão vir, vai vir uma casta de demônios. Você nunca mais vai viver, sabe? Aquelas historinhas de quando a gente era pequenininho. Lá na minha casa era assim, olha a mulher de branco. Eu tinha pavor da mulher de branco. Ela vai vir, é de noite, ó, não pode sair da cama. Vai dormir. José Domingues, um grande abraço lá de Mogi das Cruzes, São Paulo. Obrigado, meu amado, por me prestigiar nessa manhã. Então, amados, nós fomos crescendo e os medos foram crescendo junto, sabe? Era a mulher de branco, sabe? Era o boi sem cabeça. Agora não, agora inventaram aí uns diabos poderosos, uns demônios, umas castas, sabe? E dão nomes. Amados, quer demônio maior que o homem? Quem precisa de diabo e demônio se você já tem uma natureza humana? Fala sério. Deus meu, se a gente ainda tivesse que achar lugar para colocar demônios, amor, aí seria o fim. A nossa carne, ela já tem todo o mal, toda a imundícia, a impureza. Morreu aqui, ó. Foi encerrada aqui. Você não precisa de diabo, de demônio, sabe? De nenhum desses mitos que as pessoas vão criando ao longo da vida para te aprisionar, para te jogar numa teia louca, ao ponto de você andar assim, como eu disse, e não ter discernimento. Ainda tem a cuca, Deilton. Olha só, era verdade, né? A cuca vai te pegar. Ih, eu tinha tanto medo da cuca. Eu chegava a sonhar com a cuca, com aquele caldeirão que ela jogava todo mundo dentro. Agora tem um caldeirão no inferno também, né? Então, quer dizer, é complicado. Pegar as historinhas lá, jogaram para o dia de hoje. E parece que a gente fala a mesma coisa, mas cada vez que a gente se depara com esses cultos loucos, a gente vê que não mudou e só piorou. Você vê, um líder religioso, amado, chegar numa rede, né, de internet, onde todo mundo hoje tem acesso, aonde todo mundo consegue acessar de qualquer lugar que esteja, desde que esteja com um aparelho de celular na mão, e a pessoa falar para você que vai morrer, ou seja, nós todos vamos, né? Vocês que vão morrer, dê tudo que você tem para a igreja. Você sabe? Isso é tão manipulador, isso é tão doentio, amado.
infelizmente, a gente sabe que ainda há muitos na teia, e essa teia seduz, farão. Na ignorância, farão. Mas tem muita gente se aproveitando da ignorância alheia. E como tem? A graça é assim, quando você fala de contribuir, de semear em amor, de fazer aquilo que é a sua parte, já que você é um membro do corpo de Cristo, e que nós juntos podemos divulgar o Evangelho através da tua semente, que vai enriquecer, que vai nos permitir crescer, os da graça falam, não existe dízimo. O dízimo foi abolido, deu dízimo a vida inteira, era escravo, deixava de comprar gás, remédio, mas tinha que dar. Hoje você fala que é por amor, que é aquilo que Deus colocar no teu coração, a tua semente, ela é espontânea. Aqui ninguém diz que é 10%, que é 1%, que é todos os teus bens. Aqui ninguém fala em quantia. Fala em ajudar mutuamente esse corpo. Se fala em contribuição generosa. E detalhe, sementes que eu tenho certeza que a terra é fértil e que você vai colher abundantemente. Sabe o que eles dizem? Eu sou livre. Eu não tenho que dar dinheiro para a igreja. Eu não tenho... Igreja somos nós. A minha porta bate várias igrejas durante o dia, famintos, carentes de pão, de alimento. Às vezes, querem só um prato de comida para comer naquele momento e morrer. Fazer igual a viúva. Eu vou preparar isso aqui para mim e para o meu filho e certamente morreremos. Bate muitos à minha porta assim. Muitos, amados. E quando eu não tenho, eu fico triste. Eu já fiz pessoas sentar ali num bar que tem ali na frente, porque eu não conheço, né? A gente não pode abrir as nossas portas e falar, espera aí que tá saindo a comida. E levar o primeiro prato que eu fiz para essa pessoa. Para essas, porque já foram muitas. As pessoas que me conhecem, as pessoas que convivem dentro da minha casa sabem disso. E quando você vem pedir a semente, continue nos ajudando. A gente precisa ajudar as crianças, os idosos. A gente precisa ajudar as pessoas. Eu sou livre. Agora usam a graça para pedir dinheiro. Mas quando um líder vem e fala de toda a tua riqueza, ele usa isso que eu estou te falando. Doe o que você tem. Todos os seus bens, passe para o nome da igreja. Isso é tão lindo, né? Já tem pessoas correndo atrás. Disse que Deus se agrada disso. Já tem pessoas, meu amor, que já estão eufóricos para passar a casinha que tem, o carro velho de 1965. Tem pessoas que já estão eufóricos para agradar a Deus. E não agrada o seu irmão, que lhe pede um pão, que lhe pede apenas um arroz, um feijão. Não dá e nem semeia nas terras que são verdadeiramente de Deus. Tem desconfiança. Nós já estamos há 11 anos, amor, nessa vida. A casa que a gente mora é a mesma. Vocês já sabem aí da história. Só ver YouTube, todo mundo sabe da nossa vida. Sabe? Mas as pessoas continuam com uma falsa ilusão de que essas pessoas ali da internet, aquelas pessoas, os cães gulosos, eles sim fazem a obra de Deus. Eu não sei o que para vocês é obra de Deus. Porque é jatinho, casa em outros países, riquezas, amor, que ninguém precisa. Eu sempre falo isso. Ninguém precisa da riqueza que esses pastores têm para viver. Ninguém. Sinceramente, ninguém. Daria para alimentar muita gente. E ele disse mais, tá? Que tudo que ele tem não é dele. Ah, entendi. Vamos lá então pedir um pouquinho para ver se ele dá pra gente? É imoral. É imoral o que as pessoas vão fazer com esses povos, sabe? Esse povo que tá assim, no meio dessa teia. É imoral. Eu acho que deveria, sabe, ser cortado. Não deveria ser permitido uma pessoa falar algo assim, sabe? Tão absurdo. Você lutou a vida inteira para ter uma casinha, para ter um carrinho.
E a pessoa fala, olha, antes de você morrer, faça antes de você morrer. Porque sabe que depois que você morrer vai ficar pro teu filho, pra tua família, sabe? Pros teus parentes. Não, ele quer pra ele. Cuidado, amados. Cuidado. Não se deixe fascinar. Não se deixe seduzir, sabe? Apruma teu pé. Erga a tua cabeça. Vá para o alto, para aquilo que lhe é perfeito. Não fique olhando raso. Não fique. Porque os seus olhos ainda verão coisas absurdas nessa terra. Mas não se permita participar disso. Não se permita ser seduzido por isso. Porque só quem vai perder é você. Infelizmente, essas pessoas enriquecem cada vez mais. E nós não, porque graças a Deus somos livres disso. E essas pessoas que seguem essas pessoas, esses religiosos que seduzem, essas pessoas serão para pura perda. Infelizmente, o mundo está cheio disso. Semear pode. Ser grato a Deus pode. Você pode dar a sua semente. Mas desse jeito não. Deus não se agrada. Deus nunca vai se agradar de você passar necessidade para dar para pastor, de você passar fome para dar para pastor, de você cozinhar na latinha porque não pôde comprar o gás, porque você teve que dar o teu dízimo. Deus não se agrada. Não se engane. Deus nunca vai se agradar disso. Eu espero ter sido clara, eu espero ter trago esse conhecimento para mim e para você nessa manhã e nos trazer para esse lugar de pensar, de analisar, de não fazer nada assim, sabe, de supetão, não ser levado pelo ouvido, pela lágrima, sabe, pela pessoa que gosta de seduzir, de te encantar. Seja sóbrio, sabe, haja como filho e não como criança que ainda necessita de aio, tá bom?